nosso telespectador, dizendo o seguinte: qual é a diferença quando a Bíblia fala de alma e espírito? Há um paralelismo, um sinônimo, ou existe mesmo uma divisão? Até o próprio Cristo, né, falou isso: me angustio no espírito, na alma, me perturbo no espírito. E aí, como é que a gente pode fazer essa divisão? É a mesma coisa e só muda a mesma. Deixa eu usar um exemplo que aconteceu comigo na minha adolescência. Eu não tinha muita experiência bíblica ainda, apesar de já ter lido a Bíblia toda. Mas evangelizando numa praça pública, o mendigo sentou do meu lado e me fez 3 perguntas. E as 3 perguntas me arrebentaram. E foi bom porque... Era um jovem mancebo? Eu era um jovem mancebo, inexperiente. E aquelas 3 perguntas me levou a ler a Bíblia, a buscar mais informações. Primeiro ele me mostrou algumas falhas, claro, que são falhas de tradução, não é erro da Bíblia. Mas aquilo me deixou em crise. E a pergunta que está de acordo com o nosso tema aqui, ele perguntou para mim: animal tem alma? Tem espírito? Eu falei: não, ele tem uma alma, ele é um ser vivente, mas morreu, acabou. Ele disse: abre em Eclesiastes capítulo 3, versículo tal. Aí o texto diz assim: morre o homem e o animal, e ambos vão para o mesmo lugar, tanto a alma do homem como a alma do animal. E tem uma tradução, lendo outras versões, que diz: tanto o espírito do homem como o espírito do animal. Aí onde entra a exegese, a interpretação bíblica, a língua original, que é hebraico, que em alguns momentos ali chama a alma de espírito, ou espírito de alma, mais ou menos assim. Ou fôlego de vida, veruach, se não me engano, né? E ali o escritor de Eclesiastes está escrevendo no campo terreno. No campo terreno, tanto o homem e o animal vai para debaixo da terra. E o fôlego de vida é onde está a diferença do espírito. Quando ele fala de homem mais na frente, ele diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Quando fala do animal, o animal vai para debaixo do chão, como o homem vai também. Mas para ele acabou ali. Mas o homem tem um espírito que volta a Deus que o deu. Compreender como os redatores pensam, né, cada contexto, cada período em que o texto é constituído, ajuda muito para poder tentar diluir um pouco as nossas dúvidas. Pensemos o seguinte: a literatura de Eclesiastes, que é o caso que o irmão cita, né, é uma literatura de um período em que não se tem uma compreensão tão ampla como nós temos hoje de mundo por vir. Entende-se que a vida se esvai. E entende-se que Deus deu a vida. O eterno, né, o contínuo, é apenas Deus e as esferas celestiais. Então, a compreensão do indivíduo é que Deus, quando cria o homem, ele sopra uma nefesh, né? Ele sopra no ser humano. E tem um momento, toda vez que você sopra, você também pode trazer de volta. Esse puxar de volta, trazer de volta o fôlego que foi dado ao homem. Todo fôlego dado ao homem também é trazido de volta para Deus. Então, quando o indivíduo diz assim: o mesmo Deus que cria os cães, cria também os homens. E da mesma forma como ele tem capacidade de inspirar um cão, ele pode puxar de volta, né? É Deus trazendo de volta. Ele também sopra sobre o homem e também expira o homem, né? Leva ele ao óbito. Então, essa compreensão deles, eles não têm uma compreensão de eternidade. E essa ausência de compreensão de eternidade faz com que essa leitura que nós temos, por exemplo, tricotômica, né? Apesar de eu não ser tricotomista, mas é uma leitura tricotômica, que está muito mais relacionada ao que o pastor colocou sobre essa ideia de ressurreição, de vida eterna, que nasce no período persa, que vai chegando até o movimento do cristianismo, que é o grande difusor disso hoje, né? Ele citou que Paulo é um judeu, e ele é um versado na lei. E o fato dele ser versado na lei faz com que ele tenha uma mentalidade que nem sempre ele vai conseguir comunicar a leitores gregos. Então, para eu falar com um leitor grego, eu tenho que falar como grego. Então, talvez, num dado momento de Paulo dizer corpo,
alma, espírito, ele citar alma e espírito como coisas distintas, talvez não necessariamente seja a compreensão dele, mas seja a compreensão de quem está o ouvindo. Ele precise falar naquela linguagem. Não estou dizendo que Paulo não é tricotomista. Ele não é porque é anacrônico falar, porque tricotomia é uma concepção posterior. Mas ele tem talvez a compreensão de um ser dividido em três partes, por influência estoica, é possível, mas não necessariamente plausível a afirmar isso. A minha dificuldade é a afirmação. Existe uma inclinação para isso, mas não uma afirmação. Tem um aspecto também de que quando a gente vai olhar para Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, que lá está apresentando o ser humano quando há essa junção, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e o termo ali é Adar, ou Adã, né, em hebraico, e soprou o fôlego de vida em sua narina, e o homem foi feito ou se tornou alma vivente. E quando entra a questão da alma vivente, está relacionando ao ser inteiro, não ao ser partido diretamente. Porque esse fôlego de vida que é soprado para dentro, que é inspirado, soprado para dentro do homem, constitui esse ser que é corpo, pó da terra, que recebe o fôlego de vida em uma alma vivente. Isso é importante nós compreendermos a compreensão e o hebraísmo presente no texto, em que o ser humano ele é compreendido como um ser inteiro. Eu aqui não estou defendendo o monismo, né? Mas ele é um ser inteiro. Se eu for olhar para o pastor João, pastor Pablo, os irmãos aqui, eu vou falar assim, qual o momento em que o pastor João está sendo uma alma ali? Deixa eu ver aqui. Aí eu vou ter que dissecar ele. É um ser inteiro. Exatamente. Os gregos é que tem essa tentativa de separar tudo, na verdade. Eu não diria nem separar, eu diria que isso é didático para explicar. Uma didática. Agora, existe um aspecto relacionado ao aspecto da presença do mal. Exatamente. Porque a compreensão grega é de que o mal está, né, na condição na matéria, na matéria. Então a ideia do mundo das ideias e do mundo da materialidade, né? Então você tem aquela compreensão de que, bom, se o mal está na carne, o bem estaria na parte metafísica, seja ela duas ou três partes, estaria na ideia metafísica. Mas o pensamento hebraico, eu até sugiro um livro da editora Imago, Israel Karnal, que fala muito sobre isso, ele mostra que a mentalidade hebraica é uma mentalidade onde o indivíduo é uno. Ele é uma unidade de um ser, até porque eu não tenho, por exemplo, um espírito para eu analisá-lo separadamente de um corpo. Todo corpo sozinho é porque houve uma ruptura, a gente não sabe o destino, teoricamente, mas o que ele está querendo dizer é que aquele ser ele não é mau. Quem chama a carne de má já é um pensamento mais à frente. Em princípio, a carne não é má. O mal, existem duas inclinações no coração do homem, uma Yetzer Hará e uma Yetzer Hatov, uma inclinação para o bem e uma inclinação para o mal. O homem é um ser inerentemente capaz de escolher o bem e o mal, desde a figura do Jardim do Éden. Então o ser é bom, tudo que Deus criou é bom. A carne não é má. Não é Os isso? gnósticos vão pegar isso aí, dizer que a carne não presta e você pode fazer o que quiser com o teu corpo e o espírito é que é bom. Olha que mudança de pensamento. E André, como é que a gente pode entender isso aí? Explicar até para o nosso telespectador essa coisa quando fala de alma e espírito, como é que a gente pode discernir se é a mesma coisa, ou então como é que a gente pode interpretar, fazer uma exegese dessa parte? Quando nós tratamos esse assunto, a gente mais filosofa, né? A gente busca entender, porque há uma dificuldade, porque a igreja cristã no começo do seu período, ela não vai se debruçar sobre isso. Quando você vai buscar concílios, textos, teólogos, para você poder... Por que a igreja acreditava? Você tem uma grande dificuldade, né? Se entende que a igreja era dicotomista, não por estar explícito, mas você lê um texto aqui, lê um outro texto ali, e que a tricotomia ela vai aparecer mais lá para o século XVII, o século XVIII, etc. Porque a igreja no começo ela se preocupou mais com a natureza de Deus, depois com a natureza de Cristo, e ela foi pensar nesse tema muito mais à frente. Alguns vão dizer que a base, né, que a alma é a sede das emoções, a sede do intelecto, e que o espírito é aquela parte que se comunica com Deus. Agora, eu entendo essa separação da alma com do espírito de uma maneira mais clara na regeneração, por exemplo. Que eu me lembre, se eu estiver enganado, que
peço ajuda que me corrijam, quando a Escritura vai falar de regeneração, ela sempre vai falar do Espírito, né? Nascido do Espírito, morto Espírito no Espírito, vivificado no Espírito. Eu não me lembro de nenhum texto onde fale da regeneração como um ato em que Deus já realiza na alma. Então isso eu acho que é algo que mostra que os escritores do Novo Testamento